Bom dia, Igreja, graça e paz. Hoje é domingo, dia 6 de junho, e é o segundo domingo em que não estamos juntos presencialmente. Isso porque há 9 dias atrás testei positivo para Covid. Graças a Deus já estou bem, mas tomamos a decisão de não termos o culto no domingo passado e também hoje, como uma medida de precaução. Damos graças a Deus pela proteção que Ele tem demonstrado à nossa igreja e também dou graças a Deus pelo amor e o espírito de união que tem havido entre nós, especialmente ao longo destes últimos dias mais complicados. Se Deus quiser, vamos estar juntos de volta no próximo domingo, dia 13. Mas, no entanto, hoje vamos louvar a Deus, vamos ouvir uma meditação da palavra de Deus e vamos estar juntos de uma forma espiritual hoje para louvar o nosso bom Deus. Quero ler hoje de Salmo 147, que diz o seguinte: Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamado-as todos pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até à terra. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra, que faz produzir erva sobre os montes, que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus agrada-se nos que esperam na sua misericórdia, que temam ao Senhor. E este é o nosso espírito, o nosso desejo hoje. Queremos temer ao Senhor, ter corações abundantemente cheios de gratidão e louvor a Deus. Vamos orar e a pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas hoje. Pai nosso, damos-te graças por esta manhã em que podemos juntar as nossas vozes, embora nas nossas casas separados, Senhor, mas podemos levantar as nossas vozes e os nossos corações a Ti, sabendo que Tu és bom e Tu és grande. Grande é o nosso Senhor, diz a Tua palavra. Senhor, hoje queremos dizer que Tu tens sido tão bom e misericordioso para nós. És Tu que nos curas, és Tu que nos guardas, és Tu que dás tudo o que precisamos, cada alimento que temos todos os dias. Damos-te graças pelo trabalho, por família, pelas nossas casas, pela saúde que nós temos. Damos-te graças pelo país em que nós vivemos, pela nossa cidade. Senhor, temos tantos motivos de gratidão e hoje queremos te agradecer. Mas acima de tudo, queremos te agradecer que somos filhos teus, feito assim por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Damos-te graças, Senhor, que mesmo quando nós andamos longe de ti, mortos no nosso pecado, que tu enviaste o teu Filho unigênito Jesus para nos salvar. E, Senhor, eu oro que hoje gratidão pela nossa salvação possa abundar nos nossos corações. E oro que, se possivelmente há alguém que não te conhece como o teu Senhor, não te conhece como Salvador, Senhor, eu oro que hoje essa pessoa possa tomar a decisão mais importante, de seguir Jesus Cristo com a sua vida e aceitar Jesus como Salvador. Senhor, abençoa a nossa igreja e fortalece-nos. Damos-te graças que ao longo desta semana passada deste-nos a força que precisamos, a paz
que excede todo o entendimento, o amor que abunda nos nossos corações. Senhor, damos-te graças pelos teus livramentos, pela tua bênção, pela tua força e tua bondade. Senhor, protege a nossa igreja e usa-nos. E, Senhor, hoje, que possamos olhar para ti, que possamos ouvir a tua palavra e crescer na nossa fé. Usa cada um de nós, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, que possamos crescer no nosso amor a ti, Senhor, e uns para os outros. Oramos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ouvir alguns louvores e logo a seguir vamos ouvir um devocional do nosso pastor José António. E então, que a graça do Senhor possa abundar nos nossos corações hoje e, se Deus quiser, vemo-nos no próximo domingo. Então, vamos continuar com o vídeo de hoje.
e nada se encontrou. Aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Olá, bom dia, irmãos. Nós vamos ter um tempo agora para nós meditarmos na palavra de Deus. Eu quero ler o texto de Mateus capítulo 8, do verso 23 ao verso 27, que diz o seguinte: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queria pensar com os irmãos sobre o tema tempestade ou chuva miudinha, ou garoa, como nós dizemos no Brasil. Uma das pessoas que a gente atende no projeto social que nós coordenamos é uma mulher que fugiu da guerra e ela atravessou o deserto mais de 100 quilômetros para chegar até o país onde nós temos o projeto, carregando seus 2 filhos pequenos, a sua mãe cega, o seu pai com câncer e o irmão paralítico. Ela é atendida pelo nosso projeto e se não fosse o apoio e ajuda que recebe, talvez ela não tivesse condições nenhuma de sobreviver ali. A vida dessa mulher é terrível, é uma tremenda de uma tempestade. Mas ela entregou a sua vida a Jesus, assim como a sua família também. E nós percebemos na vida dessa mulher uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade, uma alegria que contagia a qualquer um. Quando eu olho para a vida da Mariam, é como nós a chamamos, eu fico a olhar para os meus problemas e fico pensando, os meus problemas diante dos problemas dela são apenas uma chuva fininha, porque ela enfrenta uma verdadeira tempestade. Eu sei que esse tempo tem sido difícil para todos nós e tem sido difícil para você. Talvez você esteja a enfrentar uma tempestade semelhante à de Mariam. Talvez você esteja a enfrentar dificuldades tremendas na sua vida. Esse tempo da pandemia, com problemas de pessoas que perdemos, pessoas que estão enfermas, pessoas enfrentando problema com desemprego, isso abre uma porta para uma infinidade de outras dificuldades que trazem, que assolam, que trazem tristeza, dor, sofrimento e temor no coração, como aconteceu com os discípulos aqui. E este texto, ele pode nos ensinar, trazer algumas lições que serão muito importantes para nós nesse tempo de tempestades e dificuldades que enfrentamos. A primeira verdade que eu queria destacar no texto é de que as tempestades, elas acontecem na nossa vida, mesmo sendo nós crentes em Jesus, mesmo tendo Jesus em nossas vidas. O texto nos diz que Jesus estava no barco com os seus discípulos e dormia naquele barco. O fato de Jesus estar ali não impediu que aquela tempestade chegasse e assolasse o barco e ameaçasse a vida dos seus discípulos. E é assim também com as nossas vidas. Não é o fato de eu ser crente em Jesus que eu não vou passar por dificuldades. Infelizmente, hoje há muitas pessoas tentando atrair as pessoas à fé em Cristo com promessas que não são verdadeiras, dizendo que a vida delas não vai haver mais dificuldades, que elas não vão enfrentar mais problemas, que todos os problemas acabaram porque ela entregou a sua vida a Jesus. Isto não é verdade. Deus tem planos para as nossas dificuldades, para os problemas que nós enfrentamos na vida. O próprio Jesus afirmou que no mundo nós enfrentaríamos aflições e teríamos dificuldades, mas devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então nós vamos passar por dificuldades, nós vamos enfrentar dificuldades e Deus vai usar essas dificuldades e essas tempestades com um propósito para edificar, transformar e abençoar as nossas vidas, com toda certeza.
Uma segunda verdade que nós podemos aprender desse texto, da experiência dos discípulos, é que as tempestades elas servem para demonstrar que nós não temos o controle de tudo na nossa vida e que nós sempre podemos e devemos pedir socorro a Jesus. Nós não vamos ter o controle de todas as coisas. Há situações que nós não temos habilidades, nós não temos competência e foge a essa capacidade natural de nós resolvermos as situações. Nós gostamos muito de ter o controle de tudo, mas nós não vamos ter o controle de todas as coisas. E nesses momentos em que as circunstâncias fogem ao nosso controle, nós podemos e devemos ir em socorro, ir a busca de socorro em Jesus. Foi isso que os discípulos fizeram. Talvez eles não esperassem que Jesus resolvesse o problema da maneira como resolveu. Eles eram homens experimentados com o mar, com tempestades, e talvez eles estivessem ali a tirar a água do barco, botar a água para fora, e foram clamar a Jesus para ter pelo menos mais 2 mãos para ajudar-nos a tirar a água do barco e não deixar o barco ir a pique, o barco afundar. Mas Jesus se levanta, repreende o vento, repreende a tempestade e faz-se uma tremenda bonança, uma completa bonança, e eles ficam perplexos com isso. Jesus age de uma maneira extraordinária. Eu não sei como você tem agido em relação às dificuldades, às tempestades que você tem enfrentado. Talvez você esteja tentando resolver os problemas da sua própria maneira, da sua própria forma, mas você pode e deve ir a Jesus para pedir socorro a Ele. Talvez você esteja buscando a Jesus para tentar, como os discípulos, apenas ajudar a tirar a água do seu barco, ajudar a resolver de uma maneira parcial as dificuldades e os problemas. Mas você pode ter certeza de que o Senhor sempre age, e Ele pode agir de uma maneira extraordinária, como você jamais imaginava, como você jamais esperava. As tempestades elas servem para demonstrar que nós nem sempre vamos ter o controle de tudo, mas que nós sempre podemos ir em busca de Jesus e pedir a Ele socorro. E para finalizar, a última verdade, a última experiência que a gente pode aqui destacar, dentre tantas outras, é de que as tempestades, elas nos dão sempre a oportunidade de conhecermos ao Senhor Jesus de uma maneira como nós não conhecíamos ainda. Foi isso que aconteceu ali. No último verso desse texto, diz que eles ficaram perplexos e admirados, porque Jesus acalmou o vento, acalmou a tempestade, o mar, as ondas, e eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ali Jesus estava se revelando de uma maneira como ainda não havia se revelado aos seus discípulos. E eles agora percebem que ele tem controle também sobre a natureza, sobre as coisas da criação. Está se revelando mais uma vez de que ele é Deus que está presente entre eles. As tempestades da nossa vida, irmãos, servem para nos mostrar e nos dar a oportunidade da gente conhecer ao Senhor como nós ainda não conhecíamos. Às vezes nós ouvimos falar, somos como papagaios da fé, e a gente ouve falar que o Senhor é assim, Ele age desse jeito, age daquele jeito, Ele pode isso, pode aquilo, mas baseado na experiência dos outros, ou às vezes baseados apenas na experiência daquilo que nós lemos na Bíblia. E muitas das vezes as tempestades nos dão essa oportunidade da gente conhecer o Senhor, dessa maneira como nós apenas ouvimos falar, como a experiência de Jó. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E foi isso que os discípulos viveram, e eu tenho a certeza que é isso que o Senhor quer se mostrar e quer se revelar a nós diante das lutas e dificuldades que a gente enfrenta. Eu não sei como tem sido o tempo que você tem vivido, se é uma tempestade ou apenas uma garoa, como eu disse que a luz da experiência de Mariam é a minha própria experiência. Mas não importa como ela seja, se está trazendo dificuldades, está trazendo dor, está trazendo perturbação, incômodo a você, certamente, o Senhor está contigo, isso não isenta você de passar por isso, mas o Senhor pode ir em seu socorro se você clamar, e o Senhor vai se revelar com toda certeza de uma maneira extraordinária, para que você o conheça mais, confie mais e experimente da graça e do poder dele mais uma vez em sua vida.
Que Deus abençoe você e que você tenha uma semana abençoada, vivendo experiências com o Senhor, crescendo na sua fé e glorificando o nome dele cada vez mais. Deus abençoe. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afaste do teu coração. Nem amor a alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre a ti eu buscarei.